Olá pessoal, vamos para mais uma aula de atualidades. Hoje vamos falar, sabe de quem? Da Coreia do Norte. Veja aí. A Coreia do Norte. Esses são os dois personagens a nível mundial que estão protagonizando muita coisa, né? Aconteceu muita coisa entre eles, muita troca de hostilidades entre eles, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, esse jovem ditador que governa a Coreia do Norte. Veja aqui os governantes na Coreia do Norte, né? Mais de 65 anos da dinastia dos Kim no poder. O primeiro foi esse aqui, ó, o avô dele, Kim Il-sung. Esse aqui é, Ave Maria, é o grande líder de lá, da Coreia do Norte. Ele conseguiu ganhar apoio popular, que ele montou uma guerrilha, ele lutou contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, porque os norte-coreanos eram inimigos deles ali, né? E ele também, nesse período dele, começou uma guerra, a Guerra das Coreias. Né? Acabou dividindo a Coreia do Norte, que ficou socialista sob sua liderança, e a Coreia do Sul. Até a década de 70, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte eles estavam economicamente parecidos, mas depois a Coreia do Sul se transformou numa grande potência econômica, né, com a Samsung, com a Hyundai, uma grande parcela da população classe média, média alta, e a Coreia do Norte acabou regredindo. Né? Mas no governo dele, até 94, a Coreia do Norte estava ali, mas entrou quem? Kim Il-sung, Kim Jong-il. Né? O Kim Jong-il, durante esse governo dele aqui, 94 a 2011, né, é o período da grande fome. Né? Foi um desastre aqui, várias sanções econômicas, porque a partir dele começou a surgir os testes nucleares na Coreia do Norte. Mas ele morreu ainda de morte misteriosa, ele morreu seus 50, 60 anos e passou o poder para seu filho, o atual presidente Kim Jong-un. Desde 2011 está no poder da Coreia do Norte. Olha só, aqui está a Coreia do Norte. Olha o mapa aqui da Coreia do Norte. Essa fronteira aqui, ó, são 30 quilômetros e aqui cerca de 2 quilômetros de uma zona desmilitarizada, mas na verdade é uma das zonas mais militarizadas do mundo. Essa fronteira aqui entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Atualmente, a Coreia do Norte é um país extremamente pobre e a Coreia do Sul um país rico. Fez uma revolução na educação e hoje se transformou em uma economia de destaque nessa área aqui da Ásia. Olha aqui, esse é o mapa do satélite para você ver a Coreia do Sul, que é essa região aqui, bem iluminada, né? Olha, do outro lado está aqui a China, outra região litoral da China, e aqui no meio, pessoal, está, sabe o que? Está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um ponto de escuridão, né, no planeta ali à noite, iluminado só Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Olha Seul como é que está. Né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Os países que têm assinagens nucleares no mundo. Os países do Conselho de Segurança, né? E esses países que não assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Né? Esses países aqui que têm armas atômicas assinaram o TNP, de 1970 a 1968, quando foi criado e começou a vigorar em 1970. Dizia que o TNP, quem tem armas atômicas tem que desarmar. E quem não tem, não pode mais ter. Mas só que 4 países não assinaram o tratado, não signatários, não assinaram esse tratado e construíram suas armas atômicas. Olha aqui, a grande novidade, né, tem Israel, tem Índia, Paquistão, a grande novidade é o quê? A Coreia do Norte. Alguns dizem que tem 2 bombas atômicas, outros já dizem que pode ter cerca de 15 armas atômicas. Os números são imprecisos, até porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Um dos países mais isolados, o único país que ele tem contato é com a China. E o que é que ele tem feito?
tem feito vários testes nucleares. Observe os testes nucleares e a magnitude do tremor, porque é realizado debaixo de uma terra, então através da magnitude sabe a potência da arma atômica. O primeiro teste nuclear foi em 2006, na época do pai de Kim Jong-un, né? Depois de 2009, 2003, 2016 realizou 2 testes nucleares. Em 2017 realizou a sua grande bomba com 6,3 na escala Richter de tremor. Olha aqui o Kim Jong-un com a arma atômica, e atrás dele está o que? O míssil balístico, né? Que além de fazer uma bomba atômica, ele está fazendo testes de mísseis balísticos que pode alcançar o quê? Sai de lá da Coreia do Norte e alcançar o território norte-americano. É bom lembrar que entre 1950, vem para cá para ele contar uma coisa. Entre 1950 e 1953 já aconteceu a Guerra da Coreia. Os Estados Unidos apoiou o Sul e a União Soviética, mas a China o Norte. Os Estados Unidos, eles bombardearam o Norte, né? Bombardearam, e a Coreia do Norte tem os Estados Unidos até hoje como inimigo. Não foi feito um acordo de paz nessa guerra, 1950 a 1953. Foi a primeira guerra da Guerra Fria. Foi feito um acordo de paz, um cessar-fogo. E nesse cessar-fogo está até os dias atuais. A Coreia do Norte sempre ameaça a Coreia do Sul. O outro inimigo dela é o seu vizinho, que é o Japão, um arquipélago ali próximo. Além disso, os Estados Unidos. E os Estados Unidos bombardearam, fizeram bombardeio de terra arrasada. Tudo que se mexia lá embaixo, eles destruíam. Os norte-coreanos tiveram que fazer túneis subterrâneos para poder sobreviver. E eles não esquecem disso. Além disso, o governo norte-coreano trabalha muito bem isso, né, para se manter no poder e sempre colocando os Estados Unidos como seu grande inimigo, como um grande satã. Então, os Estados Unidos é visto como um país inimigo deles, né? E o presidente da Coreia tem essa arma atômica para quê, professor? Como poder de dissuasão. Como quem diz, eu estou aqui no poder, vocês são meus inimigos. Então, os Estados Unidos, que são acostumados a derrubar presidentes inimigos em todos os lugares do mundo, então, como Gaddafi na Líbia, como Saddam Hussein no Iraque, então, sabendo que Kim Jong-un, ele lá na Coreia do Norte tem uma arma atômica, já vai intimidar os Estados Unidos e vão pensar 2 vezes antes de invadir para retirá-lo do poder. Ok? Veja aqui a grande ameaça de um país paupérrimo para a maior nação do planeta. Isso é uma coisa inimaginável, né? Então, é o que está acontecendo. Deixou os Estados Unidos vulneráveis a ele. Em 1947, porque o primeiro país a jogar uma bomba atômica em outro, o primeiro e único, foi os Estados Unidos e o Japão. Jogou uma bomba em Hiroshima e Nagasaki em 1945, acabando a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, nenhum país jogou bomba atômica em outro. E os cientistas atômicos resolveram fazer o chamado relógio do fim do mundo. Olha só que termo, ó. E na época ele colocou, em 1947, quando fez esse relógio, é um relógio simbólico, colocou o relógio 7 minutos para meia-noite. Como dizer que meia-noite seria um confronto militar. Na época estava em plena Guerra Fria. Mas, em 2017, no ano passado, diante do aumento da tensão e das hostilidades e a troca de farpa entre presidente norte-americano e coreano, né, Donald Trump e Kim Jong-un, acabou que os cientistas adiantaram esse relógio para 2 minutos para meia-noite. Olha só, antes estava 7 minutos para meia-noite, 2 minutos para meia-noite. Ou seja, estava mais próximo de um ataque nuclear. Olha só que coisa. Eu quero falar para vocês que, em 2017, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi essa campanha internacional de abolição de armas nucleares. Olha aqui, ó, o Prêmio Nobel da Paz de 2017, que é o mais recente, agora, que aconteceu em dezembro de 2017, a campanha internacional pela abolição de armas nucleares, chamado ICAN, venceu esse prêmio Nobel. Essa instituição tem base na Suíça e trabalha com mais de 460 ONGs em mais de 101 países. Esse símbolo é muito conhecido nosso, utilizado na década de 60, 70 até hoje para falar sobre paz e amor, né? Era a campanha
de desnuclearização que existiu. Aqui no Brasil, né, aqui no Brasil teve um período na ditadura militar que os governos militares da Argentina e do Brasil estavam querendo construir uma arma atômica, mas depois fizeram um acordo de paz os dois países e na Constituição do Brasil está escrito que o Brasil não pode enriquecer urânio para fins militares, somente para fins pacíficos. Coisa que o Brasil faz muito bem e detém essa tecnologia. Está aí uma imagem do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1991, quando ele era presidente, ele jogando uma pá de cal no buraco onde poderia ter sido testada a bomba atômica brasileira, mas o Brasil não fez a sua bomba atômica. Vamos para uma revisão. Coreia do Norte. Entre 1950 e 1953 teve a Guerra da Coreia do Norte, a Guerra das Duas Coreias. Depois a ONU fez esse cessar-fogo e dividiu a Coreia do Norte, ficavam socialistas, e Coreia do Sul capitalistas. País mais fechado do mundo, o único contato que tem é com a China. E a China não quer que tenha uma guerra lá porque a sua fronteira vai entrar vários refugiados, ela não quer essa crise humanitária na sua vizinhança ali. Frequentemente, a Coreia do Norte ameaça a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Então, os inimigos da Coreia do Norte são esses três países. Testes nucleares e mísseis balísticos e intercontinentais. Então, isso é que causa um temor no mundo inteiro, porque a ONU condena os testes e várias sanções econômicas já foram realizadas, aplicadas na Coreia do Norte. E esse país está sofrendo muito. Kim Jong-un e Donald Trump, em 2017, quando o Trump assumiu, trocaram ameaças e a tensão ficou de forma insustentável. O mundo todo ficou com medo de um ataque nuclear. Mas a grande novidade é que em 2018, os dois presidentes marcaram um encontro. Basta a gente ver, diz que esse encontro vai ser breve. Vamos acompanhar esse encontro para ver se vai surgir uma grande novidade a respeito do conflito desses países aí. Ok? Vamos para as questões. 1. A crise atual entre Estados Unidos e a Coreia do Norte se intensificou em 8 de abril, quando após um teste de míssil frustrado pela Coreia do Norte, Trump disse ter enviado uma armada muito poderosa para a Península Coreana, uma referência ao porta-aviões USS Carl Vinson e a um grupo tático. Entre as reações da Coreia do Norte a essa ação norte-americana, é correto identificar o que foi que a Coreia do Norte fez em relação a essa ação americana. A decisão de interromper o programa nuclear. Olha, não interrompeu o programa nuclear nenhum. B. A ruptura com a moderada e conciliatória China. Olha, a Coreia do Norte não rompeu com a China. É o único contato que ela tem com o mundo aqui fora. C. O seu desligamento da ONU, a expulsão dos diplomatas dos países ocidentais e a aliança com outros países comunistas. Nada a ver também. D. O governo norte-coreano fez o quê? O pedido de intermediação da China, o recurso à ONU para negociação e o aceno nos Estados Unidos com a proposta de acordo. Nesse período ele não fez isso. Está sendo feita agora, essa proposta, e talvez até a reunião seja na China, mas não está definido. Então, na época, isso aqui não estava correto. A exibição pública do seu arsenal militar, era isso que o norte-coreano estava fazendo, provocando os Estados Unidos nesse período aqui que ele está falando em 2017. O que foi que ele fez quando os Estados Unidos chegou com a frota lá? A exibição pública do seu arsenal militar, a realização de novos testes de mísseis balísticos e a ameaça de um ataque nuclear preventivo. Então, estava assim em 2017. Agora que eles estão querendo fazer um acordo. Vamos lá. 2. A Coreia do Norte tem causado preocupação ao mundo inteiro devido aos testes. O Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou um abalo sísmico de 5,1 graus na escala de Richter, na região onde os norte-coreanos já haviam realizado detonações nucleares. Logo de imediato, autoridades sul-coreanas e chinesas declararam que o tremor claramente teve uma origem artificial, possivelmente provocada por uma explosão nuclear. O texto apresenta uma real situação geopolítica que envolve as Coreias desde a sua separação. Que consequência política poderão causar esses testes nucleares à comunidade internacional? Aumentará o clima de tensão na região.
e a efetivação do embargo econômico à Coreia do Sul. Coreia do Sul não, embargo econômico à Coreia do Norte. B. O teste põe em risco países europeus e afetará profundamente os Estados Unidos devido ao alcance dos mísseis. Olha, põe em risco os países europeus, né, e afetará profundamente os Estados Unidos devido ao alcance dos mísseis. C. O teste nuclear representa um grande risco, gerando clima de tensão na região e é a autoafirmação de poder da Coreia do Norte devido aos embargos econômicos e ao isolamento político. A resposta correta é a letra C. Vamos ver as outras. A Coreia do Norte não oferece risco com seus testes. Falso. A Coreia do Sul não se ressente tanto assim dos testes. Ressente sim, porque é sua vizinha e tem medo de ser atacada a qualquer momento. 4. Considere as duas notícias publicadas na atualidade. 1. Afirmou ter realizado com sucesso o seu primeiro teste com a bomba de hidrogênio, uma forma mais poderosa de bomba nuclear. 2. Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Coreia do Sul fizeram várias rodadas de negociações, mas não conseguiram convencer da ideia de investir em armamento nuclear. Sobre as notícias, é correto afirmar que, aí a gente observa que A1 e A2, né? Aqui, ó. Vamos ver. 1 e 2 está dizendo que se refere à Coreia do Norte, a letra A, né? Essa bomba de hidrogênio é o seguinte, ó. O último teste nuclear que ele fez, ele disse que era uma bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa que a arma nuclear. Então, o último teste, ele já disse que tem uma bomba de hidrogênio. Foi bom trabalhar essa questão para a gente tirar essa dúvida. 5. Nos últimos tempos, a Coreia do Norte tem chamado a atenção da comunidade internacional e merecido manchetes dos meios de comunicação mundiais. O interesse suscitado por esse pequeno país asiático deve-se, entre outras razões, ao fato de ele a. Ter substituído o rígido modelo comunista pela economia de mercado. Errado. Anunciar testes militares com artefatos poderosos e de grande alcance. Correto, a letra B. Né? Artefatos poderosos com arma nuclear e grande alcance é o míssil balístico intercontinental. Ter se decidido atacar a vizinha Coreia do Sul com arma nuclear, não tem isso. Ter recentemente enviado tropas para o Oriente Médio, falso. Ser um país democrático não é uma ditadura. 6. Os líderes mundiais são importantes, entre outros aspectos, pelas suas contribuições para o desenvolvimento de seus países e para a integração e paz entre os povos. Todavia, atualmente, o líder de um país tem tomado decisões negativas e até estranhas, como, por exemplo, a de determinar a execução de seu tio e estabelecer que todos os homens do seu país, especialmente estudantes, cortem o cabelo seguindo o mesmo estilo desse líder que governa a Coreia do Norte. É isso aí. Você viu mais um assunto de atualidades que tem grande chance de cair na prova que vocês vão fazer. Bons estudos e até a próxima aula.